Hércules chegou ao seu 10º trabalho. Precisará provar o seu valor, descer às profundezas do Hades e capturar Cérbero, o cão de 3 cabeças que proíbe a saída dos infernos e a entrada daquele que está vivo no próprio inferno. Esse trabalho traz uma série de desafios para ele que são atrelados, embora talvez não pareçam, ao signo de Capricórnio. No programa, iremos explicar para vocês como essa correlação funciona e como assim você pode se transformar numa divindade. E Hércules, agora já no final da sua jornada, começa a trabalhar não só aquilo que é voltado estritamente para o seu autodesenvolvimento, para aquilo que está dentro dele, mas também para a construção do que está fora, do coletivo. E o signo de Capricórnio tem muita correlação com isso. Ele está relacionado à Terra, ou seja, à concretização, à materialidade das coisas. Ele é um signo cardinal, então é um signo de iniciativa, e ele está principalmente relacionado, numa oitava mais alta, a construção de coisas que perdurem no tempo para a coletividade e, obviamente, estejam associadas ao que é sagrado. Então, para que Hércules possa construir essas coisas, ele precisa mais uma vez visitar o submundo, só que agora é um pouquinho mais complicado, porque não é um pântano, é literalmente o submundo. E até em termos coletivos, a gente pode, como uma das interpretações, enxergar isso como um mergulho dele ao inconsciente coletivo, e é tudo aquilo que representa a parte que nós, humanos, não queremos olhar muitas vezes. Aquilo que está dentro de nós, que precisa ser vencido, mas que, por vezes, está em um lugar muito difícil de entrar, muito amedrontador e com vários monstros que estão ali para cercar as entradas. E para que Hércules possa vencer esse desafio, ele mais uma vez recebe ajuda, porque a gente sempre precisa de ajuda, e não é qualquer ajuda. Ele recebe ajuda, óbvio que isso vai variar de história para história, mas dentro daquela linha que nós seguimos para a interpretação, ele recebe ajuda de Hermes e de Atena, ou seja, do mensageiro dos deuses e da deusa da sabedoria. E esses dois deuses vão auxiliá-lo ao longo de todo o processo. E dizem, inclusive, para ele que para que ele possa vencer esse desafio, ele precisa, antes de enfrentar o cão, Cérbero, ter a permissão de Hades, que é a representação da divindade dentro desse mundo oculto, dentro desse mundo dos mortos. E conforme ele vai entrando no Hades, vários desafios anteriores ao Cérbero vão aparecendo. Então ele visualiza a Medusa e no primeiro momento ele se assusta e tenta atacá-la, até que ele recebe a orientação do sagrado, desses deuses que estão com ele, para que ele possa entender que aquilo ficou para trás. E isso já é um simbolismo muito interessante, porque é um monstro das nossas jornadas anteriores, ou seja, um desafio que lá atrás foi muito difícil, mas que agora já não é mais. Só que a gente só consegue perceber isso se nós estamos atentos à voz do sagrado dentro da nossa jornada. E na medida que ele vai entrando, ele vai tendo vários outros desafios, que aí você pode ler um pouco mais a história, porque os simbolismos são infinitos, até que ele chega, por fim, no Hades, o deus do mundo dos mortos, para que ele possa receber essa permissão. Ou seja, esse mergulho, desde o primeiro passo, se não está ancorado naquilo que é sagrado, e principalmente naquilo que ele aprendeu nos outros desafios, nas outras jornadas, caso o símbolo do sagrado seja muito abstrato para você, ele se torna impossível, porque você literalmente se perde no medo, na escuridão e na falta de lógica que existe dentro daquele mundo subterrâneo, se comparado ao que a gente está acostumado aqui no mundo do lado de fora. São coisas que literalmente te puxam para baixo, exatamente, né? No final das contas, se você não sabe fazer essa distinção, vai dar ruim. Então você precisa se ancorar no alto para continuar subindo. Exatamente. E é interessante, como você disse, né? Para chegar nessa etapa, assim como todas as outras, Hércules teve que ter o auxílio, né, do sagrado. Só que muitas das vezes a gente imagina que esse Hades, né, que esse submundo, ele é algo que está à parte desse sagrado. Só que não, ele também é parte do sagrado. Então, como Paulo disse, ele é uma parte mais densa, ele é uma parte que, se você não tomar cuidado, ela te traga e te deixa preso ali. Então, para que Hércules pudesse entrar ali, como o João disse, e depois sair, ele precisava de duas coisas, na verdade, né? A princípio, para entrar ele tinha que romper um desafio, e para sair ele teria que romper um desafio ainda maior. Para entrar ele teria que romper o desafio de poder adentrar aquele mundo estando vivo, né? Que é uma coisa que o guardião, né, o Cerberus, não permite. Ele permite de bom grado que qualquer
morto, né, que qualquer ser não vivente possa entrar ali, porque o papel dele não é impedir a entrada deles. Mas, ao farejar Hércules vivo, ele falou, não, você não pode entrar aqui, você não pertence a esse mundo. Por quê? Porque tinha muitas coisas ali, de fato, com Hércules que não pertenciam àquele mundo. Então, para que Hércules pudesse ser aceito no Hades, ele primeiro teve que vamos botar assim, entre aspas, né, porque não literalmente, afinal de contas está trabalhando com um mito, né? Mas ele não poderia depender de nada daquilo que ele carregava materialmente consigo, né? Nada daquilo que ele havia utilizado antes, como por exemplo a clava, como por exemplo o arco e a flecha, ou seja, todas aquelas ferramentas que foram úteis para ele no passado, ali ele não poderia utilizá-las porque elas não pertenciam àquele mundo. E ao entender isso, ele então pode entrar, né? Ele entra no Hades. E a primeira coisa que ele faz não é ir até o Cerberus tentar dominá-lo. A primeira coisa que ele faz é ir até o próprio Deus Hades, pedir permissão para levar temporariamente, né, o cão até Euristeu. E isso é uma coisa interessante, porque se fosse, sei lá, o Hércules lá do início da jornada, ele já teria chegado com o pé na porta, querendo fazer e acontecer, né? Ele nem ia entrar, ele ia ficar na porta tentando pegar tentando puxar o cachorro pra fora, né? E ia dar muito ruim, né? Mas agora o Hércules ele já tá mais sábio, né? Ele já percebeu lá atrás que ele não pode utilizar apenas a força para conseguir as coisas. Ele também já percebeu lá atrás que ele precisa estar ancorado em coisas que são elevadas, como o João bem disse. Então a primeira coisa que ele vai buscar naquele reino sombrio é a parte mais elevada daquele reino sombrio, que é justamente aquele que reina, que é justamente o Deus. E ao entrar em contato com Deus, ele pede permissão. Por quê? Porque ele só pode atuar dentro daquele reino, ele só pode fazer com que ele só pode aplicar a vontade dele naquele reino se o rei daquele reino permitir, porque é ele quem manda ali. Então, ao ter a concessão desse rei, né, ou seja, ao Hades virar para ele e falar, não, beleza, eu permito que você leve, desde que você consiga convencê-lo a ir com você, né? Desde que você consiga dominá-lo e fazer com que ele vá com você. Isso aí é o seu desafio, mas eu permito que você o leve temporariamente. E aí, Hércules, então, a partir daí, ele pode atuar. Ele tendo essa permissão, ele tendo esse aval daquilo que é sagrado, ele pode, então, começar a atuar em cima da missão propriamente dita dele, que é dominar esse cão, né? Dominar esse ser aterrorizante, esse ser que tem 3 cabeças, que é gigante, ou seja, que tem serpentes e dependendo do mito isso vai variar, mas que é um ser aparentemente horrendo, né? É um ser cuja função dele é justamente impedir que você saia daquele mundo. É um ser que vai te devorar se você tentar sair daquele mundo. Então ele é um ser muito assustador a princípio, aparentemente ele é um ser muito assustador. E Hércules precisa encarar esse ser muito assustador, que a gente pode até fazer um paralelo aqui com o nosso próprio ego, né? Com essa nossa parte mais primitiva mesmo, esse ser que quando a gente encara de frente, muitas das vezes ele é extremamente aterrorizante e ele é extremamente limitante, ele é extremamente cerceante, né? Ele prende a gente naquele ambiente onde a gente está, que é um ambiente comum para ele, um ambiente favorável para ele. E Hércules precisa então, ancorado em todas essas coisas, vencer esse desafio, né? Dominar esse ego, para então poder fazer com que ele levar esse ego para a luz, né? Tirar esse ego, tirar esse cão daquele submundo, daquele momento onde ele se encontrava na escuridão, nas trevas, e levá-lo para a superfície, levá-lo para a luz do dia, para a luz do sol. Dentro desse processo de trazer o ego, trazer o Cérbero para a luz do dia, né, para a luz do sol, para a claridade, Hércules precisa mantê-lo sob domínio. E você só consegue mantê-lo sob domínio porque você tem consciência, né, a representação do dia, de que aquilo existe. Até então, o Hades trabalha o nosso inconsciente, né? E como o João colocou, a ideia do inconsciente coletivo, já que a gente está no último quarto da mandala astrológica. E esse é um processo que é fundamental para nós prestarmos atenção. Em que sentido? O João trouxe logo no início a ideia de que esse mergulho ele vai trazer para a gente determinadas ameaças. E essas ameaças, elas tendem a nos prender dentro do nosso inferno pessoal, do nosso Hades pessoal, porque a gente se confunde com coisas do passado.
O exemplo da Medusa é interessante pegar, porque a Medusa não foi nem um desafio que o Hércules passou, né? Você tem outro herói que passa por isso. E aí você percebe aí a ideia do inconsciente coletivo. Porque por mais que talvez você não tenha passado por determinadas coisas, alguém passou e aquilo te influencia de uma determinada maneira. E essa percepção é interessante porque você pode estabelecer que esse alguém que passou não necessariamente é alguém externo, mas é alguém interno, é o seu eu do passado. Então, quando eu lá atrás enfrentei uma determinada coisa e talvez tenha tomado um pau para ela e sobrevivi na última barrinha de energia ali, eu consegui sair desse combate, eu olho para aquilo de novo já no futuro e eu penso que eu sou aquela pessoa e eu vou lutar de novo e eu vou perder. Mas vem a sabedoria, bota a mão no meu ombro e fala: meu filho, não, isso não é mais aquilo. Deixa isso de lado. Isso é uma das ferramentas que a própria figura do Cérbero traz pra gente. Quando a gente tenta sair dessas profundezas, desse Hades, ele vai trazer todos esses medos de combates passados. E a gente não percebe, muitas das vezes, que, desculpa, a gente venceu esses combates. Ah, mas eu apanhei e falei: filho, você tá vivo. Você passou por esses combates. Você sobreviveu. Ah, mas eu ganhei cicatrizes. Sim, você ganhou cicatrizes, mas você também ganhou XP. Você passou por aquelas questões. Então é possível que você saia desse lado sombrio seu, desde que você tenha a permissão do sagrado. Desde que, para ter a permissão do sagrado, você esteja em contato com o sagrado. Você perceba que quando vier o monstro, você não deve lutar contra ele, você deve dominá-lo. Apareceu a imagem da Medusa para você, você não deve lutar contra ela. Você vai falar: beleza, eu já passei por isso, e segue adiante. É só um lembrete de que algo existe de fato. E a partir daí você consegue construir coisas na superfície, na sua vida, na ideia do seu consciente, no mundo no qual você está, que de fato vai perdurar. Você entra em contato com os desafios daquilo que você quer vivenciar na sua bagagem passada, né, no seu íntimo. E ao entrar em contato com aquilo, você fala: ah, beleza, esse é o medo, pô, legal, fica aqui, fica aqui, fica aqui. E você segue adiante. Você não se engalfinha com ele e você consegue perdurar. Caso contrário, você cai na ideia da oitava baixa de Capricórnio, onde você vai querer lutar constantemente, na ideia da construção de você se sentir ocupado, e você vai querer lutar constantemente contra todos esses desafios e não vai perceber que a verdadeira luta contra essas questões é saber que ela está ali e deixar ela no canto, porque você já passou por ela. Essa não é a sua luta é outra. A sua luta é andar em direção à luz, é sair deste precipício no qual você se encontra, e assim você pode construir de fato. É um processo que é um tanto quanto complexo muitas das vezes, ainda mais se a gente não para pensar, ainda mais se a gente não para nos conectarmos com as questões do nosso sagrado. O Patrick muito bem disse que o cérebro vai trazer a imagem do nosso ego, que é amedrontador, é algo que vai querer nos destruir de fato. O nosso ego, ele vai falar: não, fique preso aqui. Mas você pode olhar para ele, ao invés de lutar contra as múltiplas cabeças, segurar na base delas, como Hércules o fez. Segurou nessa base. O quê? Isso não sou eu. Não importa que ele se mostre de maneira múltipla, eu sou um ser uno. E aí você segura naquela base e fala: e agora vamos passear na luz. Você vai para a luz e você estará sobre o meu domínio. E ao estar sobre o meu domínio, eu afugento o rei que está me subjugando. Ele volta para dentro da ânfora e se tampa para dizer: fui derrotado. Porque ele só é derrotado, esse rei tirano externo, quando você domina o seu cérebro e você permite que ele ameace, né, aquilo que é irreal, essa realeza que não é real de verdade, que não é nobre. E através disso você constrói um reino sagrado para você. Muitas das vezes, nas histórias de Hércules,
esse desafio é o último desafio, em algumas delas é o 11º, nós trouxemos como o 10º, porque ela conversa com a ideia de Capricórnio. Não a ideia do Capricórnio materialista, como as pessoas dizem, da ideia do Capricórnio hiperprodutivo, mas a ideia do Capricórnio que de fato está vencendo os seus demônios internos e demônios internos da coletividade para começar a construir algo que vai perdurar no tempo de maneira sagrada. E se você gostou do vídeo, nos encontramos aqui no próximo programa. Tchau, tchau!